Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. No livro A Luz Dissipa as Trevas, de Paulo Dalto de Oliveira, volume 2, a história A Força do Amor. Uma jovem noiva pretendia casar-se e se aproximava o evento quando seus pais descobriram que o jovem noivo tinha o hábito de frequentar casas de jogo e, preocupado com a situação, imaginando que poderia proporcionar sofrimento à sua filha, tentaram impedir o casamento. No entanto, a jovem apaixonada não desistiu e, apesar de todos os recursos, de todas as tentativas dos seus pais, ela levou adiante o seu intento e casou-se. Passados os primeiros dias de casamento, tudo dentro da normalidade. O rapaz parecia o marido ideal, cumpridor das suas tarefas, apaixonado, mas com o passar dos tempos, aos poucos, ele começou a sentir falta, a sentir saudade daquele ambiente onde ele frequentou durante muito tempo. E certa noite, ele chegou mais tarde em casa, por volta de 1 hora da manhã. A esposa, que percebia o que estava ocorrendo, sentou-se numa cadeira de balanço e pôs-se a fazer tricô. Quando o rapaz chegou, ficou revoltado ao vê-la ali sentada àquela hora. E ela, no entanto, disse para ele que não percebeu o passar das horas, estava ali tão ocupada, e foi se deitar. No dia seguinte, ele chegou por volta de 2 horas da manhã. E mais uma vez lá estava ela a esperá-lo. Ele ralhou com ela, zangado: por que você está aqui até essa hora? Eu deveria estar dormindo. Então ela disse que ficou preocupada, que certamente ele chegaria em casa, cansado, com fome, e preparou-lhe um chá com torradas, para que ele não fosse dormir de estômago vazio. No dia seguinte, mais uma vez, por volta de 1 hora da manhã, ele chegou e lá estava ela. E antes que ele brigasse com ela o abraçou e disse para ele: querido, nossa vizinha ensinou-me a receita de um bolo. Eu fiz e não queria que você fosse se deitar sem provar dele. E assim, ela seguiu agindo. A cada dia, uma justificativa diferente. E o rapaz, pouco a pouco, sentia o seu amor, a sua paciência, a sua bondade. E a cada dia que ele estava no jogo, ele começou a pensar mais na esposa que o aguardava do que nas próprias cartas. E assim, certa feita, angustiado e envergonhado, levantou-se da mesa e foi-se embora para nunca mais voltar. Meus irmãos, nunca se sabe os motivos que levam as pessoas a se encontrarem
nas novas reencarnações. Na realidade, muitas das vezes são reencontros. Espíritos que aprenderam a se amar noutras épocas e sabedores da dificuldade que o outro tem, propõem-se a ajudá-lo a superar as suas fraquezas, as suas limitações, as suas imperfeições. Não é à toa que nos encontramos. Cada um tem a sua limitação. E no momento em que se casam, certamente ambos, preparados com formações diferentes, vão ter alguma dificuldade de assimilação de postura de um e de outro. Assim, meus irmãos, necessário esforçar-se para que prevaleça o amor. E quando o amor está presente, certamente Deus dá a força que falta para que supere todas as barreiras. Busquemos lutar pelo nosso aprimoramento e ajudar, especialmente aqueles que caminham conosco, seja esposo, seja esposa, sejam filhos, sejam irmãos, familiares, ou muitas vezes até amigos. Quando cruzam com o nosso caminho, na nossa vida, na nossa trajetória, somos capazes de fazer o melhor, de fazermos o bem quando verdadeiramente queremos e quando amamos, confiantes sempre, sabedores da imortalidade da alma, de que estamos a caminho da nossa transformação moral, do nosso crescimento, até alcançarmos a luz e a plenitude. E pouco a pouco, trabalhando juntos, vamos nos ajudando mutuamente até alcançarmos o objetivo. Confiemos sempre, façamos o melhor que estiver ao nosso alcance, seja qual for a dificuldade do outro. Paciência, resignação, compreensão e paz de espírito. Que o Senhor nos abençoe, esteja sempre presente em nossos corações e nossas mentes, para seguirmos e vencermos. Muita paz.